Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Não é Segundas Reis, porque não é carta, é livro. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. Se você trouxe papel e caneta, eu te aconselho a escrever a mensagem de hoje. Se você não trouxe papel e caneta, abre o bloco de celular, bloco de notas aí do celular e anota. Porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por esta palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 26. Quem achou, diga amém. Perdão. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Eu falei Reis, foi? Perdoa-me. A gente vai ler também Reis, mas é segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Achou aí? Quem achou, diga amém. Versículo 1 diz assim: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Senhor, esta é a tua palavra, fale conosco, edifica-nos. Existem corações que estão sedentos para serem edificados e abençoados pela sua palavra. Que essa palavra seja como uma boa semente, e os corações que estão aqui como boas terras, e que esta semente gere frutos em 30, 60 e 100 por um, para a glória do seu nome. E todos que creem dizem amém. A minha mensagem vai ser dividida por tópicos. E eu vou ser muito objetivo falando sobre cada tópico aqui. Nós estamos debaixo desse tema precioso para o mês de dezembro. A vida de Davi e lições para uma nova estação. Deus está te fazendo entrar em um novo ciclo. Deus está te transicionando para uma nova estação, para uma nova fase. Eu tenho a certeza que essa nova estação, que essa nova fase, vai gerar muitas vitórias para você, para a sua família e para todos aqueles que estão em volta de você. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece. E o que é que isso significa? Ela prospera você, consequentemente prospera a sua casa, consequentemente prospera as pessoas que estão em volta de você. Então vai ter pessoas que serão abençoadas porque estão em sua volta. Você está carregando uma bênção tão grande que vai transbordar e vai abençoar a sua casa, a sua família e todos que estão em sua volta. Se eu fosse você, eu já levantava uma das mãos e recebia essa palavra dando glória a Deus. E essa nova estação precisa ser regada de boas lições e bons conselhos. Imagina que Davi,
o rei Davi. O rei Davi. Não o menino Davi que foi ungido lá em capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Mas o rei Davi. O rei Davi que escreve essas palavras. Que diz essas palavras no capítulo 23. Aquele que sabe que foi ungido. Aquele que sabe que foi exaltado por Deus como rei de Israel. Aquele que sabe que Deus deu na sua boca palavras de conhecimento, de sabedoria. Então imagina que esse Davi, ele foi convidado para o culto dessa noite, e ele vai te dar 6 lições. Quantas lições? Ele vai te dar 6 lições, para que o seu ano de 2026 seja de grandes vitórias. De uma forma, como é que eu posso dizer? Normal, eu introduziria essa mensagem, como todo pregador faz, mas a gente já tem 10 meses, 11 meses pregando sobre Davi. Não precisa eu introduzir a mensagem para você conhecer a história de Davi. Então eu já vou ser objetivo. O primeiro conselho que Davi daria para os crentes que vieram hoje no culto da aba da orla receber de Deus: derrube gigantes em segredo. Olhe para alguém do teu lado e diga para ele: derrube gigantes em segredo. Abre para mim, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 34 até o verso 37. Primeiro livro de Samuel. Isso. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O que é que Davi está dizendo? Eu estou me propondo a derrubar esse gigante chamado Golias. Mas deixa eu te contar uma história, rei. Eu estava no secreto. E quando ninguém estava me vendo, eu estava derrotando gigantes. Enquanto ninguém estava com os olhos voltados a mim, eu estava derrubando gigantes. Deixa eu te dizer uma coisa: quem não tem a capacidade de derrubar gigantes em segredo, não vai ter a capacidade de derrubar gigantes publicamente. Deus está te dizendo nessa noite: aprenda a derrotar os gigantes que ninguém sabe que existe, só você e Deus sabe que existe. Aprenda a derrotar gigantes que estão, aleluia, dentro de você. Tem pessoas que enfrentam gigantes todos os dias, quando acorda e quando vai dormir. Tem pessoas que enfrentam gigantes dentro do seio familiar. Tem pessoas que enfrentam guerras internas, guerras terríveis. Talvez você venha para o culto e as pessoas que estão aqui no culto não entendam, não percebam, não consigam diagnosticar o nível de batalha e guerra interna que você esteja enfrentando. Mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida. O Deus que te dá a capacidade de chegar até aqui em dezembro de 2025 é o mesmo Deus que vai te dar habilidade, capacidade, estratégia para derrubar os gigantes que estão dentro de você e que ninguém sabe que existe. Não é sobre o que acontece publicamente. Porque o que acontece publicamente é resultado do que acontece no secreto. Se fosse Davi Leonardo falando isso aqui. Jesus amado. Deus está dizendo: eu vou te dar força. Eu vou te dar habilidade
para você vencer gigantes no seu quarto. Eu vou te dar força, eu vou te dar habilidade, eu vou te dar estratégia para você vencer guerras espirituais que ninguém sabe que você enfrenta. Deus te trouxe essa noite aqui, guerreira. Deus te trouxe essa noite aqui, guerreiro. Talvez ninguém saiba, ninguém perceba o gigante que você derrotou. Mas se prepara, este gigante que você está derrubando em segredo, está te habilitando, está te preparando para derrubar muito gigante publicamente. Ah, se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para receber essa palavra. Aprenda a derrubar gigantes em segredo. Existem coisas que eu faço que você não vê. Existem coisas que o bispo faz que você não vê. Existem atitudes, existem guerras, existem batalhas que nós enfrentamos que você não sabe. Mas essas batalhas, elas estão cada dia nos preparando, nos moldando para a nova fase que Deus está nos fazendo chegar. Então tem gente que quer derrotar Golias, mas não aprendeu como derrotar o urso e o leão. Tem gente que tem medo do urso e tem medo do leão. Como é que vai ter a capacidade de derrubar Golias? Não adianta fugir do urso. Não adianta fugir do leão. Porque se você não derrubar o urso e o leão, você não vai ter capacidade e habilidade para derrotar Golias. O urso e o leão está te habilitando para derrubar Golias, que todo mundo verá você derrubando. Deixa eu ver se você entendeu. Deixa eu ver se você entendeu. Tem gente que olhará para você e ficará surpreso. Como é que ela conseguiu? Como é que ele conseguiu derrubar Golias? Quem está de fora não sabe. Deixa eu explicar para você. Golias é a honra pública. Golias é a vitória. Golias é o gigante que você vai derrubar e todo mundo vai te aplaudir. Mas antes dos aplausos, veio o urso e o leão. Antes dos aplausos, vem a lágrima do secreto. Antes dos aplausos, vem as rejeições do secreto. Antes dos aplausos, vem a almofada molhada de lágrimas, dizendo: Senhor, eu não vou aguentar se o Senhor não me ajudar. Deus está te dando força nessa noite, porque aquele urso vai cair, aquele leão vai cair. Eu vou repetir de novo: Deus está te dando forças, porque aquele urso vai cair, aquele leão vai cair. O leão não vai te intimidar mais, o urso não vai te intimidar mais. Deus está te dando hoje força para você derrubar os gigantes em secreto. Vamos lá. Derrube os gigantes em público. Depois que Deus já te habilitou no secreto, agora chegou a hora de você mostrar para que veio. Olhe para alguém da tua lado e diga para ele: não deixe a oportunidade passar. Davi tinha a consciência de que o Deus que te fez vencer no secreto te deu habilidade para vencer em público. Olha aqui para mim. Se você venceu no secreto, a sua insegurança é desnecessária. Se você venceu em secreto, o seu medo está te fazendo perder tempo. Se você venceu em secreto,
o seu adiamento, a sua procrastinação está apenas atrasando a sua honra. Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que eu estou pregando aqui nessa noite. Mas quem foge de Golias está fugindo. Quem foge de Golias está fugindo da honra que Deus preparou. Deus te trouxe nessa noite para dizer: eu já te dei habilidade. Não, poucas pessoas entenderam. Eu preciso gritar para você receber essa palavra. Eu vou dizer de novo: eu já te dei habilidades, assim diz o Senhor. Aí veio, eu nem vou ler o texto, porque senão a gente não vai ter tempo. Aí veio Saul e disse assim: pega, já que você derrubou em secreto gigantes, e você tem a certeza de que você vai derrubar o gigante publicamente, então faz o seguinte: pega a minha armadura, coloca na sua cabeça o meu capacete, coloca no seu corpo a minha couraça, coloca a minha armadura e segura a minha espada. Aí Davi não dá. Não dá, porque a estratégia que o Senhor teve, Saul, é a estratégia que Deus te deu. Agora, Deus me deu outra estratégia publicamente, ou em secreto. E eu vou honrar aquilo que Deus me ensinou em secreto. Eu vou derrubar Golias com meu estilingue mesmo. Porque, bom entendedor, entenda. Porque tem gente que quer pegar o peso da responsabilidade que está sobre ela e derrubar sobre você. Aí a Bíblia diz assim: e tirou aquilo de sobre si. A palavra para você essa noite é essa também. Tire o peso sobre você que não é seu. Não foi Deus quem te deu esse peso. Deus te deu o estilingue. Deus te disse que a pedra derrotava o urso e o leão. Deus te deu a estratégia lá no secreto. Você vai usar a estratégia que eu te dei. Olha aqui para mim. Existem coisas que Deus, existem bênçãos que Deus já separou para te entregar em 2026. Porém, entretanto, todavia, o que vai determinar se você vai receber ou não está diretamente relacionado. Se você vai ter medo de se posicionar, ou se você vai se posicionar sem ter medo. É você quem decide. Ou você se posiciona, ou você não vai receber a honra que Deus preparou. Ó, Davi entendeu que aquele cenário era o cenário que Deus tinha preparado para honrar ele. Então ele não ficou dizendo: ah, mas esse estilingue é muito pouco. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu sou incapaz. Ah, mas eu. Pare de dar desculpa e comece a dar um jeito. Se Deus já te fez vencer em secreto, Ele vai te fazer vencer publicamente também. Se você já derrubou o urso e o leão, não tenha medo. Pare de dar desculpa e comece a dar um jeito. Aí eu preciso que você irrite o irmão que está do teu lado, para ele receber essa palavra. Diga isso para ele: pare
de dar desculpa e comece a dar um jeito. Davi não está preocupado com o que vão dizer, com o que vão falar, com a opinião alheia. Ele sabe para que Deus chamou ele. Ele sabe que Deus preparou ele. Ele sabe que Deus capacitou ele. Ele não está preocupado com a opinião de alguém. Ele está preocupado com aquilo que Deus entregou na mão dele. Deus entregou na mão dele um estilingue. Deus disse para ele: te dei a capacidade de derrubar o urso e te dei a capacidade de derrubar o leão. Agora é a vez de você derrotar Golias. Vai e derruba. Vai e derruba, porque ele vai cair. Ele não é maior do que o Deus dos exércitos. Ele não é maior do que o seu Deus. E quer saber de uma? Ele não está enfrentando você. Porque já foi dito aqui na oração, e o culto é todo especial. Se fosse você, eu prestava atenção do início ao fim. Já foi dito aqui na oração, a nossa arma não é carnal. A nossa guerra não é carnal. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados, é contra potestades, é contra governos, é contra hostes espirituais da maldade. A sua guerra é espiritual. E o Deus que é espírito me trouxe nessa noite para dizer: porque você está entrando nessa guerra para derrubar este gigante, eu vou na sua frente. Porque você coloca ele na frente e ele vai na frente. Davi disse assim: você vem a mim com espada, você vem a mim com escudo, mas eu não vou confiando na minha capacidade, não. Eu vou confiando no nome do Senhor. Eu vou confiando no nome do Senhor. Porque diante do nome do Senhor não tem gigante. Diante do nome do Senhor não tem feitiço. Diante do nome do Senhor não tem calúnia. Diante do nome do Senhor não tem falatório, não tem fofoca. Diante do nome do Senhor ninguém fica de pé. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Quem veio aqui adorar Ele, que está te ajudando a derrotar? Levante as suas mãos, vamos, faça barulho, porque enquanto você adora, Ele te habilita, Ele te fortalece, Ele te regenera. Então, o primeiro conselho de Davi para você: derrube gigante em segredo. Segundo conselho: derrube gigantes publicamente. Terceiro conselho: não passe por cima de princípios de autoridade. Se você quebrar princípio, o princípio te quebra. Abre para mim, por favor, Christian. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 9. Foi arrebatado? Eu estou aqui ainda, então não foi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 9. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra.
ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua mão, que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamos-nos. O que é que Davi está dizendo aqui? Eu não vou passar por cima da autoridade que Deus estabeleceu. Eu não vou quebrar princípios. O segredo da vitória está em respeitar princípios. Quem não respeita princípio, vive uma vida de frustrações. Quem não respeita princípio, vive uma vida de situações difíceis. Mas quem respeita princípio, quem respeita princípio, Deus prepara a cadeira de honra. Deus prepara o cenário de vitória. Deus prepara a história de honra e de vitória. Não passe por cima dos princípios que Deus estabeleceu. Não fira a autoridade que Deus estabeleceu. Se Deus estabeleceu, Deus estabeleceu. Quem trata com o ungido do Senhor é o Senhor. Eu fico olhando esse povo que tem a coragem de falar de pastor. Eu fico olhando esse povo que tem a coragem de falar de ungido do Senhor. Deixa eu dizer para você, cuidado. Porque quem unge tem autoridade sobre ele. Com o ungido do Senhor, trata o Senhor. É como se você quisesse colocar a mão aonde a mão de Deus está. Eu já vi. Eu já estou dizendo o que eu vi, tá? Eu já vi gente morrer porque não se arrependeu de ter se levantado contra o ungido do Senhor. Eu já vi. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso para que você entenda que ninguém passa por cima da autoridade que Deus estabeleceu. Se Deus estabeleceu, está estabelecido. Se Deus colocou, está colocado. Se Deus ungiu, está ungido. Se Deus disse que é e ponto final. Mas não tem mais. Você já entendeu? Primeiro conselho. Acho que vocês já foram embora. Primeiro conselho. Derrube gigantes em secreto. Segundo conselho. Derrube gigantes em público. Terceiro conselho. Não passe por cima de princípios de autoridade. Quarto conselho. Priorize a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você não derruba nenhum gigante. Nem em secreto, nem publicamente. Sem a presença de Deus, você não respeita nenhum princípio. Sem a presença de Deus, você não consegue conquistar nada, mas com a presença de Deus, Ele te faz crescer, Ele te faz prosperar, Ele abre os caminhos, Ele te apresenta pessoas estratégicas, Ele te coloca em lugares estratégicos, Ele te honra, Ele honra a sua cabeça, Ele faz pessoas falarem do seu nome. Quando você prioriza a presença dEle, Ele cria estratégias para te honrar. E Deus me trouxe essa noite para dizer, só porque você veio aqui hoje, depois de um dia cansativo, poderia estar em casa descansando, mas você decidiu priorizar a minha presença. Eu estou criando cenários de vitória para te honrar. Tem alguém que recebe essa palavra? Deus está preparando cenários de vitória para honrar a sua vida. Porque se você prioriza a presença, Ele também te prioriza. Davi disse assim: eu preciso reinar com a presença. Aí ele disse, eu preciso trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança simboliza presença de Deus. Confirmação de Deus.
Eu fico vendo gente tomando atitude sem pedir a direção de Deus. Eu fico vendo gente fazendo um negócio baseado em muita coisa, menos na vontade de Deus. Abre para mim, por favor, Christian, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 13. Já estou caminhando para o fim, tá? E tomou Davi deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Capítulo 5 de 2 Samuel, versículo de número 14. Vai, pula para o 17 logo, para a gente adiantar o tempo. Versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Segura esse texto que a gente vai continuar lendo aqui. Olha que interessante. Davi acabou de ser fortalecido, agora ele é rei sobre toda Israel. E agora ele já venceu muitas batalhas, inclusive contra os filisteus. Para você que não sabe, Golias era filisteu. Então, o gigante que deu fama para ele era filisteu. E o maior inimigo de Israel eram os filisteus. Ele venceu muitas guerras contra os filisteus. E nesse momento que ele é rei de Israel, os filisteus descobrem que agora ele não é mais algum general, algum capitão de Israel. Agora ele é rei. E o que é que os filisteus fazem? Agora é a hora da gente vingar tudo que ele nos fez. Agora é a hora da gente destruir, acabar com o nome dele. Agora que ele é rei de verdade, vamos lá, todo mundo, vamos com toda a força bélica que a gente tiver, vamos com todos os carros, todos os cavaleiros, vamos derrubar ele, porque agora ele é rei, agora vai ter fama, vai ter sentido a gente derrotar ele. Vamos todo mundo. Aí ele, que já tinha derrubado Golias, que já tinha derrubado vários filisteus, ao invés de subir na sua arrogância e na sua prepotência e dizer: eu posso, eu faço, eu já derrubei Golias, eu já derrotei vários filisteus, eu já venci várias guerras. Ele poderia ir e lutar, sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Ele é rei, sim ou não? Agora ele tem autoridade, sim ou não? Mas ele desceu a fortaleza. Sendo grande, ele desceu. Sendo rei, ele desceu. Sendo poderoso, ele desceu. Sendo experiente, ele desceu. E desceu, não foi para qualquer lugar não. Ele desceu a fortaleza. E a pergunta que eu faço é: por que a fortaleza dele não está em cima, está embaixo? Davi entendeu que o segredo das vitórias dele, que acontecia publicamente, estava... Ele entendeu que é descendo que se sobe.
Ele entendeu que quando ele se faz pequeno, Deus o faz grande. Ele entendeu que o poder dele, que a autoridade dele, que o nome dele não significava absolutamente nada diante do Deus dos exércitos. Ele desceu à fortaleza e disse: e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Me guie, me direcione. Aí Deus disse para ele: vai, porque eu vou te dar vitória. O que é melhor? Você ir e lutar baseado na sua força, na sua capacidade, na sua experiência, na sua habilidade, ou você ir para uma guerra tendo a certeza de que você vai ter vitória, porque o Senhor dos exércitos vai vencer por você. Você pode ser forte, pode ser habilidosa, pode ser estrategista, pode ser o que você quiser. Se Deus disser não vai dar certo, continua o texto. Onde a gente parou? Versículo 20, eu acho. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. O Senhor vai romper com todos os seus inimigos. O Senhor vai romper com todos os seus inimigos. Porque você prioriza a presença, prioriza a vontade de Deus, prioriza a obediência. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e estenderam pelo vale do Refaim. E Davi consultou ao Senhor de novo. Continua, não tira o texto da tela, por favor, continua aí. Ele tinha acabado de vencer. Deus tinha acabado de dizer: vai, porque você vai ter vitória. Aí depois os filisteus subiram de novo contra ele. Olha, o seu inimigo, ele é vingativo. E ele não vai dormir enquanto não vingar, não destruir você. Só que o Deus que você adora, o Deus que você exalta quando acorda, que é a sua prioridade, Ele vai na sua frente. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar sabedoria. Porque se você prioriza a presença dEle, Ele sabe o que fazer com você. Ele vai consultar de novo. Aí agora a resposta de Deus dá um nó no meu juízo. Continua lá no verso 23, por favor. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás. Se ele não consulta, se ele não pergunta. A primeira vez Deus disse: vai, porque vai ter vitória. A segunda vez Deus disse assim: não vai não. Não vai não, que pode dar errado. Se ele não consulta, ele vai e seria envergonhado. Aí, Deus continua falando para ele, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Segura aí para você entender. O arraial dos filisteus. O que é que Jesus está dizendo aqui para ele? Olha, não vai de frente para guerrear com ele. Você vai chegar no lugar aonde eles estão acampados. Vai rodear eles. E vai esperar o meu sinal. Porque eu vou na sua frente para guerrear. Eu vou colocar o meu exército à sua disposição. Quando você ouvir o barulho do meu exército marchando em direção ao arraial, fica tranquilo. Eu estou indo em direção ao arraial dos filisteus para destruir eles lá no arraial. Não entendeu?
Antes de eles virem contra você, eu já estou indo na sua frente para destruir eles. Deus te trouxe nessa noite para dizer: só porque você prioriza a presença dEle, só porque você obedece à vontade dEle, Ele vai derrotar os seus inimigos antes que eles cheguem contra você. Deus está indo na sua frente. Eu vou dizer de novo: Deus está indo na sua frente. Eu vou dizer mais uma vez: Deus está indo na sua frente. Depois dessa vez, os filisteus nunca mais se levantaram contra Davi. Sabe por quê? Porque quando você guerreia com a sua habilidade, Deus pode até te dar vitória. Mas o inimigo se levanta de novo. Mas quando Deus decide descer para guerrear por você, quando Ele faz bem feito. Quando Ele faz, Ele não deixa ninguém para contar a história. Quando Ele faz e faz. Jesus está dizendo para você essa noite: eu vou fazer de uma forma, mas tão poderosa, que ninguém vai ter que botar defeito. Eu vou mostrar para os seus inimigos que eu sou Deus na sua vida, que vou na sua frente, que guerreio por você, que pelejo por você. Quem pode levantar a mão e adorar o Deus que guerreia as nossas guerras? Então, primeiro conselho: derrube gigantes em segredo. Segundo conselho: derrube gigantes em público. Terceiro conselho: não passe por cima de princípios de autoridade. Quarto conselho: priorize a presença de Deus. Quinto conselho: se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Eu não estou falando de remorso não, tá? Porque remorso é só chororô. Deus quer ver metanoia. É a mudança da sua mentalidade. Deus quer ver a mudança no seu caráter. Davi, eu já estou caminhando, só falta mais um conselho, a gente já está acabando. Davi, ele cai com Betseba. E quando ele cai com Betseba, o profeta Natan chega para ele, conta uma historinha e diz para ele: tu é esse cara bandido. Deus vai descer com justiça. Sabe o que ele faz? Ele cai de joelhos e fala: pequei contra o Senhor. E ele muda de rota. Só que acontece algo. A gente não vai ler porque a gente não tem mais tempo. Já são 9h34. O filho do adultério morre. Sabe por quê? Porque Deus pode perdoar. Deus pode aceitar o seu arrependimento. Mas a consequência do seu pecado vai bater na sua porta. É por isso que Deus quer de você arrependimento, não remorso. Porque o remorso vai te fazer viver em consequências e consequências. Consequências e consequências. Mas o arrependimento vai mudar o seu destino. O arrependimento vai mudar a sua vida. O arrependimento vai mudar a sua história. O filho morre porque Deus julga. Deus é juiz. E Ele é justo. E se erra, tem que pagar pelo pecado. Agora, se arrepende, Ele abre um caminho de vitória para te abençoar. E o que aconteceu? Ele tem outro filho com Batseba. E é Salomão, sucessor do seu trono. Porque Deus perdoa coração arrependido. Deus muda a história de quem tem um coração arrependido.
Deus cria cenário de vitória para quem tem um coração arrependido. Pastor, não entendi. Talvez você chegou aqui, caiu, errou, pecou. Eu não sei o que foi que você fez. Eu não sei qual foi o nível do seu pecado. Mas eu também não estou aqui para julgar o nível do seu pecado. Eu estou aqui para dizer para você que se você se arrepende hoje, o Deus dos céus vem com sangue precioso, derrama na sua cabeça, escorre pelo seu corpo inteiro, te purifica, te lava, te transforma. Tem alguém que recebe esse sangue redentor que é derramado sobre os nossos corações aqui nessa noite? Será que você pode levantar as duas mãos e adorar o Deus que morreu para lhe perdoar dos seus pecados? Fique de pé comigo. E eu encerro agora. Estabeleça níveis de relacionamento. Quando Davi está morrendo, escute aqui. Isso aqui vai ser muito importante para 2026. Quando Davi está morrendo, depois você lê lá. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 9, 10. Ele vai dar conselho para o seu filho Salomão. Salomão, tem um homem chamado Zadok. Ele é sacerdote. Depois leia, capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 2 de 1 Reis. Ele é Zadok. Ele é um santo homem de Deus. Você precisa ter esse cara do seu lado, sacerdote. Quem não tem um líder espiritual, não tem direção espiritual. Nós estamos vendo uma modinha de desigrejados crescendo no nosso país. Deixa eu dizer para você uma coisa. Isso é heresia, tá? Cartas Deus envia para os anjos das igrejas. Deus fala com pastores. E pastores falam com as suas ovelhas. Deus tem sacerdotes específicos para direcionar a sua vida espiritual. Ovelha precisa de pastor. Ovelha, só se você for bode. Mas se você é ovelha, você precisa de pastor. Você precisa de um sacerdote para te aconselhar espiritualmente. Então, níveis de relacionamento, você precisa ter um sacerdote como alguém que esteja ao seu lado direcionando a sua vida espiritual. Você precisa de um profeta. Sabe o Natan que falou a verdade para a cara de Davi? Davi disse para ele, ande com ele. Natan chegou na minha cara e diz, você, bandido, pegou a mulher do seu amigo. Vai ter justiça. Você precisa de amigos que falem a verdade. Chega de gente que só fica passando mão na sua cabeça. Chega de gente que não diz para você o que você precisa mudar. Você precisa estabelecer níveis de quem quer viver o extraordinário em 2026 aqui. Deixa eu ver. Você precisa estabelecer níveis de relacionamento. Você precisa ter um líder espiritual. Você precisa ter um sacerdote. Mas você também precisa de um amigo que vai te dizer a verdade que você precisa ouvir. Você também precisa de guerreiros. Davi disse, cuidado com Joabe. Ele não é um amigo para você ter na sua mesa, para você ter na sua casa, mas ele é guerreiro. Você precisa de gente que ore por você. Você precisa de gente que guerreie junto com você. Você precisa de gente que entra na batalha para guerrear junto com você. Mas você também precisa de amigos. Barzilai. Amigos que vão sentar na sua mesa e comer com você. Rir com você. Se alegrar com você. Chorar com você. Nem todo amigo que você tem no seu trabalho é o mesmo amigo que você vai levar para sua casa. Cada um no seu nível. Cada um na sua especificidade. Tem gente que é bom para conversar, mas não é bom para levar para sua casa. Tem gente que é bom para ter do seu lado, porque ele é uma pessoa legal, mas não é boa para conhecer alguns segredos, para ter acesso ao seu coração. Quem recebe essa palavra?
Levante sua mão neste momento. E comece a pedir para Deus direção e sabedoria para este ano. Diga a Deus: eu não quero enfiar os pés pelas mãos. Me ajude a derrubar os gigantes que ninguém sabe que existem dentro de mim. Me dê a capacidade para derrubar os gigantes publicamente. A honra que o Senhor separou para me dar. Me dê a capacidade de sempre respeitar a autoridade que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Me dê a capacidade de sempre dar prioridade à sua presença, à sua voz, aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Me dê a capacidade, aleluia, de estar sempre sendo direcionado por sua voz. Ore neste momento. Não perca este tempo precioso de direção e oração e comunicação com o céu. Oh Espírito de Deus, eu tenho certeza que da mensagem que o Senhor me entregou, da fruta que o Senhor me entregou, eu entreguei, servi até o caroço. Eu te peço, Pai, não deixe que eles se esqueçam desta palavra hoje. Que eles se alimentem dessa mensagem dia após dia. Que eles sejam tratados a cada dia. Que esse ano de 2026 seja um ano de ter relacionamentos estratégicos. Que esse ano de 2026 seja o ano que eles cresçam absurdamente, porque estarão debaixo da sua direção e do seu conselho. Que esse ano seja o ano, meu amigo, que eles cresçam de uma forma tão grande, que nenhum Golias seja capaz de amedrontá-los. Tira o medo, tira a insegurança. Eu te peço neste momento, todo espírito de procrastinação seja arrancado do peito, do coração, da alma dos seus filhos. Todo espírito de comiseração, dizer que não pode, dizer que não consegue, dizer que é incapaz, eu arranco neste momento, eu desfaço nesse momento da autoridade do nome de Jesus, e eu declaro o fluir de autoridade do alto. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia. E eu ministro sobre os corações nessa noite: ousadia do alto, coragem do alto, direção do alto, sabedoria do alto, para fluir em estratégia e crescimento, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus e adorá-lo. Eu recebi a direção de Deus que a mensagem ia ter que ser assim mesmo. Porque papo sério a gente fala assim.